E chegamos aqui conversando com vocês, trazendo os assuntos em relação, lógico, a tudo aquilo que diz respeito à representatividade das mulheres. Basta de violência, basta de acreditar que a gente tem que ser menos. Não tem que ser menos. E a ministra das Mulheres fez um discurso ontem falando que o governo tem o objetivo de desenvolver mais políticas públicas voltadas para nós, mulheres. Vai ter a apuração da Juliana Lopes, trazendo para a gente toda essa caminhada em relação ao gênero feminino. Plano focado nas mulheres que estão na política para respeitá-las e também mostrá-las que, você que não faz parte da política, também pode vir com a gente, também pode fazer parte desse grande quadrado que decide pelas questões dos brasileiros. E a primeira violência que a mulher percebe, não tem jeito, é a falta de representatividade ou é o esforço que ela precisa para poder ocupar um lugar, poder ocupar um cargo de liderança. Nas eleições de 2020, por exemplo, 34% dos candidatos, das candidatas eram mulheres, mas apenas 18% se elegeram. Por qual motivo? Por qual motivo isso acontece? Mesmo, preste atenção, o eleitorado sendo majoritariamente feminino. É a apuração da Débora Bergamasco, que a gente também vai trazer para vocês. E é o que a gente já começa agora conversando. Então, Juliana, bom dia, mulherão. Bom dia. Débora Bergamasco, bom dia, mulherão. A sequência da frase a gente evita, tá bom? Mas a gente para só no bom dia, mulherão da coisa toda. Débora Bergamasco, começo aqui te ouvindo. Como é que a gente consegue romper essa parede pesada que a gente tem de lutar diariamente? De que maneira tem esse olhar, então, em relação às mulheres, para que nós possamos ser mais e ocuparmos mais dos nossos locais? Por que a gente é subrepresentada na política, hein? Queremos te ouvir. Bom dia, Elisa, Juliana, bom dia a todos que nos acompanham. Até nesse Dia, né, Internacional da Mulher, fica todo mundo na dúvida se deve ou não desejar um parabéns pelo Dia da Mulher, mas é isso, né? Hoje a ministra... Ontem, no discurso, a Juliana vai trazer, né? Mas a ministra, ela começa falando, olha, a gente não quer flores, a gente quer respeito, né? E respondendo a sua pergunta, Elisa, sobre a questão de qual né? Por que falta representatividade? Olha, é porque a maioria dos homens é que está pensando até na nossa representatividade. Tudo bem, foi aprovada a lei de cota de gênero, mas sempre há um jeitinho de burlar, né? Ou com candidatura laranja, de fachada, a mulher se candidata e depois tem que repassar o fundo, o dinheiro que recebeu para candidaturas de homens. Enfim, essa é uma longa discussão, a pergunta de mais de $1 milhão, mas eu trago aqui esses dados sobre a representação das mulheres, né? A participação das mulheres na política da eleição de 2022, que é a mais recente que a gente teve. Olha só. Primeiro, vamos partir da informação de que 53% das mulheres são as eleitoras e 47% dos homens são os eleitores. Mas e aí o número de candidatos? 66% de candidatos homens e 34% de candidatas mulheres. Então, só a candidatura você já vê que há um desnível grande. E os eleitos? 82% dos homens que foram eleitos em 2022 e 18% mulheres. E reeleitos, menos ainda, 86% dos homens e 14% das mulheres. Então, você está vendo que os homens que estão pensando nas políticas públicas, em todas as regras, inclusive eleitorais, em relação à representatividade das mulheres. Pois é, são os homens que mais debatem e discutem, porque é a atribuição dentro de um congresso, por exemplo, quais são as políticas públicas para um ciclo menstrual de uma mulher. Isso não é um grande absurdo? Mas, claro, a gente também tem de colocar o olhar crítico, e vou fazer aqui um gancho para Juliana Lopes também. Somos nós, mulheres, que também elegemos mais homens, né? A gente se candidata pouco e a gente também se elege pouco porque nós, mulheres, também com esse olhar que a gente cresce vendo, esse olhar de que o homem tem esse poder da voz, o poder do posicionamento, a gente acaba projetando mais nos homens essa condição, porque a gente também cresce acreditando equivocadamente de que o homem tem a primeira palavra. Então, é um ciclo muito grande, né, Juliana, de que nós possamos lutar pelo que é nosso e também convencer
convencer as outras mulheres de que, ei, você pode ter voz, você tem voz, você pode colocá-la no mundo. De que maneira, então, o poder público tem se dedicado a isso, Juliana? Nós estamos imersas, né, nesse ciclo vicioso e também cabe a gente puxar outras mulheres para fora dessa bolha. Bom, pensando nisso, o que eu fui buscar ali dentro do governo, pensando nas eleições municipais, né? A gente está falando de representatividade na política e de também um desejo maior das mulheres de se sentirem representadas nesses cargos que são tão importantes para discutir políticas públicas. O Ministério da Mulher, Elisa e Débora, deve anunciar no fim de março uma política nacional de enfrentamento à violência de gênero, pensando especificamente na política. O que é essa política? Uma série de iniciativas a partir da audição de várias mulheres parlamentares, cientistas políticas, que foram ouvidas ao longo desses últimos meses para pensar como um monitoramento desse tipo de violência precisa acontecer. A ideia é lançar, então, agora no mês de março, para que essas iniciativas e esse monitoramento, que é muito importante, já comece a funcionar nas eleições municipais desse ano. A gente já tem lei que prevê que esse tipo de violência precisa ser enfrentada. Mas a ideia é colocar ali alguns pontos específicos para que esse monitoramento seja feito. Isso diz respeito, por exemplo, a monitorar vários tipos de violência, como ameaças de morte, ofensas sexuais e racistas, além de perseguição nas redes sociais. A gente está falando de um problema muito grande, principalmente por conta das discussões que envolvem aí inteligência artificial, deepfake, que vão ser utilizadas contra as mulheres também. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse problema, uma pesquisa que foi realizada pelo Ministério Público nas eleições de 2022, na campanha eleitoral, identificou um aumento de 151% em violência política, nos números de violência política contra as mulheres em campanhas eleitorais. São justamente as mulheres o principal alvo de mentiras, de calúnias nas redes sociais, principalmente associada ao fato da candidata ser uma mulher e também, ou ser uma mulher negra. Isso também é muito específico. Então, tem essa iniciativa, foram ouvidas mais de 60 mulheres ao longo desses últimos meses dentro do Ministério da Mulher, é um grupo de trabalho, 200 pessoas participaram da reunião e a ideia é fazer esse lançamento, então, no fim de março, pensando nas eleições municipais e que nós somos alvos, principalmente, dessas mentiras em campanha eleitoral. Demais, a gente vive isso diariamente aqui, acompanhando linha a linha das notícias, acompanhando o comportamento nas calçadas e até acrescento aqui uma provocação. Se você está assistindo ao jornal e pensando, nossa, ai que coisa, de novo esse papo das mulheres, de novo esse papo de violência, pode ser que você seja a pessoa que comete essa violência. Porque um problema existir e você querer silenciá-lo ou julgar que ele não existe, pode ser que você seja o autor ou a autora dessa violência contra nós, mulheres também, pelas ruas, pelas redes sociais e pelos e-mails aí da vida que você manda.